Na 5ASEC, cada gesto importa. Aqui, acreditamos que cuidar das roupas é, antes de tudo, cuidar das pessoas, do seu tempo, do seu dia a dia, da sua rotina. Por isso, nasce o novo jeito 5ASEC de atender. Um gesto simples, mas cheio de significado. A mão direita sobre o coração, os 5 dedos abertos, representando nossos 5 serviços, nossa história e a força da nossa marca. É assim que mostramos o nosso compromisso, com carinho, com delicadeza, com atenção verdadeira. Esse é o jeito 5ASEC, o jeito que valoriza cada detalhe e transforma cada atendimento em uma experiência de cuidado. Histórias de Gramado. Oferecimento Lagueto Golden Multipropriedades e 5ASEC. A sua lavanderia em Gramado, Canela e no mundo. Boa noite a todos, estamos iniciando mais um episódio de Histórias de Gramado, patrocínio da Golden Lagueto Multipropriedades e das lavanderias 5ASEC. Lavanderias com lojas em Gramado e Canela, aqui em Gramado, no bairro Carnel. Lembrando aqui que nessa quinta-feira já estamos em plena festa da colônia, né? Iniciou exatamente há uma semana atrás, a feira feita em Gramado, muito sucesso, muito movimento. Fim de semana foi um movimento fantástico. E também nós estamos em plena Gramado Summit, que com certeza vai ser o maior evento de todos, mais de 20 mil visitantes, uma loucura realmente, mais de 600 palestrantes. A Summit que acontece no Parque da Sierra Park, e com certeza aí, quem puder participar e lá assistir palestras, vai aprender um pouco mais, porque é impressionante o que tem de celebridades, vamos dizer assim, nessa área de inovação, tecnologia, e é um momento da gente pensar no futuro, e certamente o futuro passa por muitos desses pensadores que estão em Gramado nessa semana. Mas hoje estamos recebendo aqui um amigo, fazia tempo que não encontrava, acabei encontrando um tempo atrás, mas que tem muitas histórias de Gramado, família muito tradicional de Gramado, que é o nosso amigo Flávio Abel Cavicchioni, que, segundo ele, é Cavicchioni, que é o nome italiano. Então, Flávio, é um grande prazer te receber aqui, né? Tu que tem um comércio que é a nossa adega aqui na Avenida das Hortênsias há muito tempo, mas principalmente aí tem um vínculo aí com famílias tradicionais do nosso interior. Prazer te receber aqui. Obrigado, Luia. Obrigado aqui por esse espaço aqui. É interessante nós resgatar um pouco da nossa história, da nossa Gramado, que a gente sempre diz que da nossa Gramado, né? Então é um orgulho nosso estar aqui contando um pouco da história da cidade, da nossa família Cavicchioni, família Parmegiani, Catucci, Bertolucci. Então, essa nossa descendência dos italianos que vieram da Itália é muito forte. Realmente é o nosso interior. Casualmente falamos em festa da colônia, né, Flávio? E a verdade é que são todas famílias tradicionais que tu citou aqui em vários segmentos da economia e da sociedade de Gramado, né? Mas dentro do espírito do programa, comentar um pouquinho dos nossos bisavós, avós e tal. Como é que foi a chegada aqui pela região e aqui em Gramado, Flávio? Então, eu sou descendente do Celeste Cavicchioni, que saiu da Lombardia, naqueles anos que veio a maioria dos imigrantes, 1870, 1875. Chegou aqui no Brasil e se instalou no interior de Gramado, né? Vieram muitos por Caxias, Nova Petrópolis, e depois se instalaram na Linha Nova e Linha Bonita. Então, todos os meus bisnonos, Luia, todos eles vieram da Itália, todos. Certo. 100% E da região da Lombardia? A maioria veio da Lombardia, alguns do Vêneto, porque eu busquei para fazer a cidadania do meu pai, que é Cavicchioni, que veio, eu até visitei a cidade, que se chama São Benedetto Pó, conheci minha prima lá. Então, um projeto que a gente fez bem interessante, que foi um projeto do Italiano Convino, eu e o Sandro, que ele é de Roma, ele dá aula de italiano aqui em Gramado, juntos nós criamos um programa, um canal que chama Italiano Convino. E eu disse, Sandro, vamos para a Itália, vamos, porque a gente até fez uma música para o canal Italiano Convino, vamos lá cantar, vamos virar aquela Itália do avesso e vamos na cidade que meu bisnono saiu,
que é São Benedito Pó. Então a gente foi na cidade que ele saiu, conheci minha prima lá e conheci as histórias lá da região. Então é uma cidade pequena, que fica perto de Mantova, uma cidade bem pequena. Foi uma baita experiência, então eu me vi lá tentar jogar um pouco os anos para trás, o que eles sentiram naquela época, aquele trabalho todo de vir para um país que não conheciam, os desafios que tinham pela frente. Imagina. Então hoje nós estamos aqui contando as histórias deles, que a gente nem sabe direito tudo que aconteceu. É verdade. E lá a Itália como um todo, nessas regiões, porque aqui a grande maioria veio do Vêneto, do Trento, Lombardia e tal, mas quase todos até hoje são pequenas cidades, são vilas. Exatamente. É muito comum, 2.000 habitantes, 3.000 habitantes, 5.000 habitantes, e muitos a gente vê sobrenomes bem familiares nossos, né? Que provavelmente tu viu lá, né? Bastante. Nossa Senhora. É bem interessante. E eles chegaram, então, aí em torno de 1800, 150 anos atrás, um número redondo, mais ou menos isso, né? E aqui teus pais, no caso, aliás, teu bisavô, teus avós já nasceram aqui. Todos os meus bisavós, meus avós nasceram aqui. Todos. E qual é a região aqui Tipo, o meu avô, o Abel Parmegiani, aqui na Linha Bonita, né? Na Linha Bonita. Vamos falar depois do seu Abel, né? O Abel, né? O Abel. O Luigi Parmegiani, que é Luigi, né? Que é Luiz Parmegiani, Luigi, na Linha Bonita, onde meu pai e minha mãe também nasceram, né? Meu pai e minha mãe nasceram na Linha Bonita, onde eles se instalaram, daí muitos cavitianos foram para a Furna, e depois cada um foi buscando seu espaço. Até esses dias eu estava... Nós estávamos num evento, estava também aqui da Festa da Colônia, e o Nestor comentou um negócio que chamou a atenção, a questão do êxodo rural do passado. E meu pai não deixou de ser que foi do êxodo rural, porque ele saiu... Naquela época eram muitos filhos, pouca terra, muita dificuldade no interior. E daí meu pai e minha mãe saíram, meu pai primeiro, né? Saiu da colônia para tentar uma vida melhor na cidade. Isso era comum na época, né? Todo mundo tentava buscar algo diferente. As nossas terras aqui é muito acidentada, né? Muita montanha, muita pedra, né? É muito trabalhar, E né? família grande, então ele ele teve a oportunidade, daí ele foi trabalhar em Canela, se não me engano, no começo com um tio dele lá, com a Paris Bertolucci, que tem um mercado indo lá pro Saiqui. Certo. E ele foi trabalhar com ele. Minha mãe foi professora também. Ela deu aula, se não me engano, na Vila Moura e na Linha Bonita. Então eu sei que ela foi professora em Gramado. Então eles se instalaram, e daí ele também teve depois ele teve na Vila Moura, ele teve uma fruteira. Ele também teve negócio em Gramado, meu pai. E a história dele, depois eles acabou indo para Caxias do Sul, teve um convite, acabou a história da nossa família ser um pouco triste. Porque meus irmãos todos nasceram em Gramado, todos os meus irmãos, e minha mãe e meu pai pegaram os 3 filhos que tinham na época, e foram para Caxias do Sul. E ele começou trabalhando na Madesat, e depois surgiu uma oportunidade na Ipiranga, que transportava gasolina, óleo diesel. E ele tinha aqueles Mercedinho cara chata, que eu era pequeno, eu era bem pequeno. Eu até estava sempre na cabine com ele, né? Eu sempre falo, se ele não tivesse acontecido o acidente que ele acabou falecendo quando eu tinha 5 anos, eu acho que eu estaria na estrada até hoje, porque tu acaba pegando, né? E daí ele tá numa viagem por Vacaria ali, acabou se acidentando, daí minha mãe acabou ficando em Caxias. Ele acabou falecendo no acidente. E daí minha mãe ficou com 4 filhos em Caxias do Sul, então eu nasci em Caxias. Mas ela acabou ficando com nós todos lá em Caxias, e daí como todos os familiares daqui de Gramado, toda a família, os irmãos dela, os cunhados, todos os Cavitianos, Parmegiani, ela decidiu voltar para Gramado, eles também buscaram ela. Acho que meu avô, o Abel, ajudou. O tio Pino, que era irmão do Abel. O Parmegiani. O tio Pino, que teve aqui Pino, pai do Raul, do Renato, o tio Pino ajudou muito. Foi um bom, todo mundo sabe como ele era. Mas o tio Pino era uma pessoa muito especial. Eu sei, pela que minha mãe falava, que ele ajudou muito ela, porque nós precisávamos de ajuda. Porque imagina, nós era 4 filhos. Nós era pobre, né? Vamos falar, nós era muito pobre. Uma mãe com 4 filhos pequenos, eu tinha 5 anos. E a minha irmã mais velha tinha 12. Imagina. Não tinha como trabalhar na época, pela idade, né? E daí tivemos... Pela idade não, porque até a idade podia, mas eram muito novos, né? Muito novos, então nós estávamos realmente aquele tempo passei uma dificuldade muito... E daí minha mãe optou por voltar para Gramado. Daí, olha só, por isso que eu conheço só Gramado, na verdade. Então daí acabamos se instalando na Baixada, que hoje é Piratini, no tempo da Baixada ali.
Cara, naquela época eu me lembro que só tinha... Minha mãe acho que alugou uma casinha, tinha aquelas casinhas, 2 vermelhas, que eu até comentei com o Pedro, o Andrés. Petron, lembra que tinha 2 casinhas, tinha o Dinibir, do outro lado tinha 2 casinhas lá e não estava naquelas casinhas lá. Sim. E daí ela alugou lá e depois ela alugou na Floresta uma casinha, mas uma casa bem simples, que a gente alugou, ficamos ali na Tristão de Oliveira. Uhum. Então ali eu tenho histórias da Tristão de Oliveira ali, porque não tinha asfalto, tu sabe, né? Eu fui ali quando não tinha asfalto. E eu vi o asfalto, eles fazendo asfalto, porque daí vinham os caminhões, eu era piazonte, e daí vinham os caminhões com terra, e como eu era piá, né, imagina, um piazote. Eles vinham para fazer a base. Fazer a base, daí muita terra, e a gente brincava de escorregar. E eu fui escorregar lá, meu pé, eu acho que tinha uma raiz, não sei o que, fiz um taio embaixo do pé, acabei fazendo ponto. Mas assim, ó, então essas histórias de Gramado, da Tristão de Oliveira, depois a gente se mudou dali, ela conseguiu adquirir. Nós somos, acho que, não sei, tu vai poder me dizer sim ou não, se nós somos os mesmos moradores das casinhas populares. Eu morei. Com certeza é entre os primeiros. Entre os primeiros, eu não sei se foram os primeiros, mas. Foi lá nos anos 75, 1975, 76. Não sei quando é que surgiu as casinhas populares. Ali da Floresta? Da Floresta? Não, da Floresta surgiu um pouco antes, foi ali. Um pouco antes. Foi ali nos anos 60 ainda, mas não sei que altura dos anos 60, né? E não, mas assim, vamos dizer, tinha no máximo 10 anos aquelas casas quando a gente foi para lá. Nesses anos 70. Daí a gente foi para as casas populares e porque o pessoal comentava que era o Cantão, né? Lá no Cantão. Sim. Mas eu morava no Cantão do Cantão, porque era a Rua São Miguel, que é a última rua Então, se a Floresta era chamada de Cantão, imagina, eu morava no Cantão do Cantão, porque era a última rua. Pois é. Mas deixa eu te falar, Flávio, porque aí olha o que tem de história. Então vamos dividir a tua... Porque tu falou antes da gente iniciar o programa brincando, né? Que tu nasceu da linha bonita sem ser da linha bonita. Morar em Gramado sem ser de Gramado. É interessante. Tu tá entendendo agora, né? Claro, mas deixa eu te falar, vamos pegar lá do início. Da linha bonita, onde é que era a propriedade lá dos teus pais e tal? Meu pai. No início, claro, tu não tinha nascido, óbvio, mas tu lembra mais onde é que era? De quando eu lembro, meu pai saiu de onde ele saiu, né? Da casa do nono Luigi, que era logo depois ali da ponte, tem a sociedade, daí tem a ponte, do lado esquerdo tinha uma casinha. Sim, hoje é a casa que era do falecido Nelson Schmidt. Se aquela casa não tivesse destruída, hoje ia ser um museu, porque era uma casa bem antiga, sabe? E do lado esquerdo, daí depois eles, claro, daí foi vendido, daí a pessoa fez uma nova casa. Mas ali era a casa do meu nono. Eu lembro, olha, eu tenho a mesma. Ali mesmo. Ali mesmo. Mas tu me disse que quando vocês vieram de Caxias para cá, a casa continuava ali, eles continuavam morando ali. O meu nono, sim. Sim, tu veio com a tua mãe para a cidade, mas continuava lá. Então, o que tu lembra assim da linha bonita da época? Tudo. Mas se né, tu falou, tem a ponte, tem o rio, a casa do teu avô, moinho, o que mais tu lembra assim da época? Tudo, porque assim, o que acontece? Nós morávamos ali na Floresta, mas eu vivia na linha bonita. Certo. Porque minha mãe ficou doente e acabou tendo que ficar um tempo, porque ela teve problema psicológico, tá? Ela teve que ficar minha história é muito triste. Sim. Mas a gente superou. Ela teve que passar um tempo em Caxias. Sim, numa clínica. Tratamento. Claro, e daí os filhos meio que separados. Meu irmão foi morar com o tio, eu fui também um tempo, fiquei na linha bonita lá, uns meses, e minhas irmãs tivemos que ir se ajeitando, né? E daí, como minha mãe estava sozinha com os filhos, nós estávamos seguidos na linha bonita. Seguido. Nos tios, sabe? Então eu estava sempre na linha bonita, sempre. Então eu tenho muita história da linha bonita. Eu vi aqui que o Nelson Fiorese esteve aqui, eu estava seguindo na casa dele, porque a tia Natalina era tia boa da minha mãe. Tá. Ela é irmã do Nono Abel. E o seu Nelson já morava ali onde é que é o museu ainda? Você morou ali? Você morou ali. O seu Nelson Fiorese é um exemplo de colono a nível Brasil. Isso que é bom a gente registrar isso aqui. Claro. Tem que registrar o que eu vou falar agora. Ele é um exemplo de colono. Porque eu vi. Ele falar, ele não vai falar. Mas eu vi porque eu estava sempre ali. Eu me criei ali. O seu Nelson tirou tudo que podia tirar da terra. Ele é o maior exemplo da minha vida. O maior exemplo que eu podia ter. Produção? Tudo, porque ele tinha a casinha mais simples. Depois eu vi, eu estava junto quando eles fizeram a casa nova. Ele tinha pedreiro que ele tirava pedra lá da terra dele para fazer a casa dele. Da uva, ele fazia tudo que podia com a uva. Colhia a uva, fazia o vinho, fazia a geleia,
fazia o vinagre, fazia o vinho, né? Fazia a grapa no final. E tudo eu estava lá vendo e ajudando e aprendendo. Que loucura, né? Não, ali eu aprendi muito. A maior escola da minha vida foi eu estar lá na Linha Bonita. A Linha Bonita foi a maior escola da minha vida. Escola também com eles e também com o Titinho Bertolucci. Sei. Porque eu fiquei, na verdade, morando com o Titinho lá, tá? Ali em cima. Lá em cima, claro. Lá em cima, lá. Eu me criei lá com o Titinho. Presidente da Linha Bonita, o tempo que jogava futebol por lá. Lembra? Tu conheceu o Titinho? Sim. Cara, eu Se eu não estou confundido. Não, o Titinho, sim. O Titinho. Ele cuidava da sociedade também. Isso. E ali na sociedade, tu que jogou futebol, tem muita história também da sociedade da Linha Bonita. Juventus, porque como eu era muito sem família, sem aquela estrutura de família, eu estava sempre metido com todo mundo. Então eu estava sempre metido na Linha Bonita nos jogos de futebol. Então essa turma, tudo que tu conhece muito bem, sabe o que eu era dessa turma? Torcedor. Eu era torcedor da Linha Bonita. Eu ia no campo. Nunca jogou, nunca tentou jogar? É que eu não nem tive, no segundo. É que faltou incentivo e talento. Mas eu jogava, eu gosto de jogar futebol. Jogava, sabe? Mas eu não tinha. Mas na Linha Bonita, ali eu era muito pequeno, tá? Daí eu via o Elício jogando. Sim. Eu via o Cebolinha, que jogava no segundinho. Goleiro, o Cebolinha. Não sei se tu lembra do Cebolinha. Cebola? Sim, essa turma toda eu via. Cariote? Essa turma toda eu via, eu era fã desse cara. Porque naquele mundo que eu vivia, da simplicidade ali da Linha Bonita, eu estava junto com eles, porque eu estava sempre ali na sociedade, sempre. Fim de semana, o encontro na colônia é na sociedade. Sim. Nosso encontro ali na sociedade. Jogar carta, bocha. E o futebol, cara, o futebol era tudo. Então sempre tinha o futebol, tinha o primeiro e o segundo, e tinha o veterano. Então eu acompanhava esses caras muito, e torcia muito. E eu estava até nas pauleiras, eu estava, mas não brigava porque era muito pequeno. Claro. Mas eu estava em tudo lá, eu estava metido em tudo. Da Linha Bonita. Isso eu gostava muito. Adorava estar lá. E tu lembra como era o campo antigo? Sim. Lá no campo antigo, depois eles reformaram o campo. Hoje ele é pequenininho, mas é muito bonito. Sim, mas na época lá já era um baita campo. Na verdade, a área do esporte é interessante. A Linha Bonita sempre tem muita tradição, né? Agora está mais nos veteranos, né? E o teu segundo nome é Abel, homenagem ao seu Abel, né? Abel Parmegiani. Isso aí. E o que tu tem de história dele para contar aí? Conta alguma que ele aprontou. Não, o nono Abel. Aprontou no bom sentido, lógico. O nono Abel, assim, eu vi muita história dele contada aqui por alguns participantes, até pelo meu tio Danilo, que é filho do meu nono Abel, né? Meu nome é Flávio Abel por causa do meu nono. Certo. Então, o nono Abel, ele teve na Linha Bonita a história que ele tinha um moinho, né? Que ele moía o milho, o trigo para a turma aí. E o Danilo trabalhou junto com ele, que foi a história que ele contou aqui. Sim. E depois eu conheço a história quando eles vieram para Gramado, depois com o mercado aqui, o mercado Parmegiani. Porque daí nós estava a nossa família lá, meio desestruturada lá na floresta. Daí a gente acabava seguindo com ali, vinha aqui meu tio, vinha ali porque tinha o Gabriel, a gente era pequeno e estava brincando junto. Ali onde é que é o armazém Parmegiani? Eu nunca esqueço uma história que eu tenho ali, porque jogava muita carta, ele jogava muito baralho com do lado morava o seu, acho que é Bérgamo. Eu não sei. Munareto. Munareto morava por ali. Munareto, do lado, morava, eles eram vizinhos, e jogavam muita carta. E na época que eu frequentava ali, com meu tio, que eu e o Gabriel brincava e tal, né, que tinha na frente, tem aquele hotel que hoje é o Curotel, não é o Curotel, na frente do Parmegiani ele tem sim, que era o Hotel Balneário, na época, hoje é Natura Hotel. Natura, ali. Isso. Então ali é um tempo que eu ia muito, né, por causa do meu nono e da minha nona, né, então eu ia visitar eles, e daí eu me lembro, porque eles tinham o mercado, era tramela, as prateleiras atrás era tramela. Então tu abria, traz tramela. E ali eu lembro que a primeira vez que eu comi o Prestígio, eu comia ali tinha um Prestígio, para te ver como um Prestígio antigo. Eu nunca esqueço que eu era muito pequeno e comi o Prestígio, que era chocolate com coco dentro, que é o Prestígio que tem até hoje. Isso. Mas para te ver como esse chocolate é antigo, antiguíssimo. É verdade. Antiguíssimo, e eu me lembro que era uma tramelinha que abria, ali que eu conheci o tal do Prestígio. Então, dele tinha um armazém, que depois acabou ele e o meu tio, né, o Danilo, daí tinha do lado, eles tinham também na época, na época tinha um bar, que eles tinham um bar também, do lado era um bar. Depois tinha um açougue também ali, sim, né, mais tarde, né? O açougue era muito amigo meu lá,
Tá, Deu um branco agora o nome dele. Sim. Isso. A gente pegava sempre carne ali também. Muitos anos ficou com o açougue ali. Sim, ele morava ali perto também. Fugiu o nome ali. Tinha o açougue, daí tinha o bar. E ali a gente também pegava os ônibus, porque a gente ia muito para Linha Bonita, na frente do Parmegiani. O ônibus ou o caminhão? O leiteiro? Não, o leiteiro e tinha a Kombi também. Tá. Eu andei muito de leiteiro na Linha Bonita lá, porque era de leiteiro que vinha e subia. Claro. Todo mundo comentou isso aqui, que era de leiteiro mesmo, mas depois o pessoal, os Benetes, começaram a assumir com Kombi. Daí as Kombi saíram dali e depois, no futuro, as Kombi começaram a sair lá da frente do... Porque tinha muito estudante que vinha da Linha Bonita, Linha Nova, para lá na frente do Ramos Pacheco. Tá. Que eu estudei lá minha vida toda. Eu vou contar agora a história do Ramos Pacheco. Pois é. Sorte que eu já e aí lembrei. Tu lembra de alguns professores, de repente alguns colegas teus, que é importante isso aí. Nossa Senhora. Nossa, o Ramos Pacheco, eu comecei ali, né, desde o primeiro. E foi muitas experiências ali, tá? Porque o que é o bairro Floresta para Gramado? O bairro Floresta é um bairro de trabalhadores. Pessoal ortopé, a maioria. Ortopé, nós, como é família simples, eu era um desses trabalhadores. Então, hoje tu está entrevistando não as personalidades do centro de Gramado, que tem história e tal. Eu sou dessa classe que era trabalhadora. Que saía do bairro para trabalhar. Então, daí antes eu trabalhei muitos empregos diferentes. Para ter uma ideia, eu trabalhei no Hotel Recreio do Chá. Tá. Eu estou misturando as histórias, mas depois eu volto na escola. Sem problema. Eu trabalhei no Hotel Recreio do Chá, que não existe mais, que era ali. Na avenida. Daí eu fazia extras como garçom, eu fiz extra aqui, o pessoal comentou muito da Recreio. Eu fui garçom ali, com um casamento, eu fui garçom. Eu era garçom. Porque a gente, naquela época, atirava para tudo que é lado. Claro. A minha mãe um dia disse para mim, eu vou tentar achar emprego, e ela disse assim para mim, olha só como o mundo... Era a cabeça dela, não julgo. Ela disse, tu vai bem simples para eles ficar com pena de ti e te dar emprego. Olha a ideia dela naquela época. Só. Hoje tu não vai educar assim ninguém. Ela disse, então tu vai bem simples, bota a camisa bem simples, eles têm que ter pena de ti. Por Deus, não, senhor. É coisa que a gente não esquece. Claro. E daí eu ficava naquela, será que eu vou assim? Será que eu vou assim? Porque a gente queria ter emprego. Então eu vinha muito para o centro para procurar emprego. Podia ser de auxiliar, de pedreiro, o que tinha. Daí eu acabei trabalhando no BESE, o BESE também esteve aqui, lá no posto de gasolina, eu trabalhei com ele. Luiz Emílio, cara, tu não vai acreditar, eu trabalhei... Falou lá com o Luiz Emílio, seu Ivo ou não? Sim, no posto, na saída ali, é o Luiz Emílio. Daí eu trabalhei também no... Tu não vai acreditar, eu trabalhei depois tinha um despachante, o Bugi, chamava, não sei se dá pra falar. Sim, era um despachante de macaco, o Antônio Gonçalves e o Marco Antero. Mas ele teve aqui também. Ele teve aqui o Marcos, Sim, que ele andava de moto. Isso. Eu trabalhei mais pouco tempo, mas trabalhei com ele ali, porque ele era uma figura, né? Então eu trabalhei ali, daí tinha o despachante. Hoje não tem mais despachante, cara. Não. E tinha o Caberlon, o despachante Caberlon. Tinha o Caberlon, tinha ele. Tinha o que auxiliava ele, é o Rubens. Petzinger. Eu fiquei pouco tempo com ele ali. Mas eu tive essa experiência de contato. Daí tinha o Caberlon, mas não trabalhei com o Caberlon. E daí eu fui trabalhar também um tempo na Samori, que ficava em frente ao Ortopédio Weber. E meu chefe... Folha. E até para quem lembra, o Aparício Foz, que foi ele era o chefe da Samori, foi meu chefe na Samori. Então, porque eu queria trabalhar no ortopé, meu sonho era trabalhar no ortopé. Mas, nossa, eu era tão, acho que eu não consegui nem emprego no ortopé, cara. Olha, não, eu fico pensando, pô, mas eu era fraco, hein? Eu não consegui emprego no ortopé, nada contra, mas meu sonho era trabalhar no ortopé. Entendi. E daí eu trabalhei na Samori. Daí eu trabalho, porque naquela época a gente podia trabalhar de menor. Eu comecei a trabalhar, eu vendia picolé. Quando nós trabalhávamos na Transição de Oliveira, eu vendia picolé pro Everest, cara. Eu falei pro Éker esse dia, pro Vanderlei, eu vendi picolé para vocês. Daí vocês tinham ali a sorveteria, e nós pegava lá um isoporzinho e saía, olha o picolé, que sabor você quer? Nunca esqueço, olha o picolé, que sabor você quer? Então a gente saía, vendeu o picolé ali na Tristão, que ia lá, pegava e fazia. Daí tinha medo, daí que sabe, eu me lembro, tinha medo de cachorro, tinha aqueles medos assim, mas tu ia... oferecendo picolé para todo mundo. O negócio era dar um troquinho, tu estava ali. Estava ali. Então, claro, não foi muito tempo, né? Quando era... Depois, daí eu na escola, falar um pouco ali do... Ramos Pacheco. Quando eu cheguei na 7ª série do Ramos Pacheco, na 6ª série, desculpa, não tinha 7ª. A nossa turma da 6ª série foi a última. E daí nós inauguramos a 7ª. A nossa turma. Então eu lembro muito dos professores ali. A diretora era a Vera Pante, a vice-diretora era a Vera Green, não está mais entre nós. A Vera Pante está bem. Infelizmente o Paulo, o marido dela, faleceu, né? Mas a Vera, ela
teve uns problemas de saúde, mas está muito bem de cabeça, muito bem, maravilhosa. E a Vera Green faleceu. Então, a diretora era a Vera Pante, a vice-diretora era a Vera Green, a Diolinda foi minha professora, a professora Arlete, que dava aula de educação artística, que morava aqui no centro, foi minha professora. Eu tive a Lenira Sparrenberg, minha professora. Eu tive o Luiz Mazurana como professor. Seu Luiz. O Luiz Mazurana, cara, daí, quando nós estávamos na sexta e fomos para a sétima, eles criaram técnicas comerciais e técnicas domésticas. Essa história é legal para mim, porque eu vivi ela assim, foi muito legal. E daí nós só tinha 3 homens na sala, que era o Carlinhos Mané, o Gilmar, que era ali da Baixada, e eu. E daí um dia o Mazurana disse, hoje na aula de técnicas domésticas vamos pescar. Nós fomos lá no 28 pescar ola lá. Fomos no 28, daí saímos, porque era para ensinar nós a pescar lá e pescar. Fomos pescar. Saímos da escola e fomos pescar na hora de aula lá para pescar. Mas porque a técnicas domésticas não era... Ele estava certo, porque é uma coisa que nós estávamos aprendendo também. Então, e daí tinha técnicas comerciais, tinha moral e cívica, tinha umas matérias que hoje não sei se tem, eu acho que nem tem mais. Algumas foram substituídas. Teve uma época, eu estudei aqui no Santos Dumont, nós chegamos a ter latim, francês, coisa que tudo bem, é educação, é respeito e tal, mas eu diria assim que hoje o espanhol e o inglês são importantíssimos, né? Sim. Mas na época nós chegamos a ter latim, né? Então tinha. Mas, Capitão, é o seguinte, vamos lá. Tu morou ali na Piratini também, tu lembra alguma coisa da Piratini? Em pouco tempo, não vale a pena. Tá. E depois todos esses empregos e trabalho e tal, quando é que tu começou a sentir, como é que vou dizer, estabilizar, vamos dizer assim, em termos profissionais, família, enfim? Eu trabalhei uma época na distribuidora de frangos ali. Do Fattori? Não. Fattori, com o Maurício e com o falecido o Zeca. O Zeca. E depois dali surgiu uma oportunidade para trabalhar na Caixa Estadual de estagiário, com o Bretânia e o gerente, tu deve lembrar, não me lembro do nome do gerente, que fugiu o nome da época. E eu comecei a trabalhar ali, que era um banco estatal. Seu Edil Wagner, não era? Eu acho que ele foi um período, não sei. E o Giovanni Stangerlin. Isso aí. O Giovanni Stangerlin não era casado com a professora Arlete? Isso, casado com a professora Arlete. Então era ele. Tá. Então daí eu comecei ali como estagiário. Eu não sei se é Arlete, mas é a Dalri, casado com a professora. Agora me deu um branco, mas eu acho que sim. Arlete, sim. E daí se a gente errar aqui também não é por. Não é problema. E daí eu comecei ali de estagiário. Daí, como eu estava de estagiário, me chamaram, daí teve uma oportunidade no Bradesco. Ali o pessoal estava precisando no Bradesco, como eu trabalhava ali como estagiário, surgiu no Bradesco. Daí para quem saiu, estava lá na colônia, assim, que não estou morando na colônia. Bradesco. Mas quando eu estava lá, ajudava, a gente sabe da dificuldade, né? Porque, até falar um pouco da colônia, voltar para a colônia. Porque o pessoal falou que muito da plantação de fumo que tinha na Linha Bonita. Sim. Eu vivi aquilo. Eu vi lá no Titinho. As estufas. Sim. Lá, como é que fazia na colônia? A gente, que quando eu morava, ficava lá com eles. Levantava de manhã cedo, fazia o pasto, tratava os animais, tirava o leite, tomava o café. Pão com chimia e aquela natinha que saía do leite que botava ali. Botar café com leite? Eu ficava cuidando do leite para ele não subir. Se subia, a minha tia ficava... Porque eu morava com a minha tia, né? Eu tinha que cuidar do leite para não subir. Então eu ficava ali no fogão só de olho no leite para não deixar ele subir. Fervia, eu já tirava para não... E depois nós tomávamos o café e eles tinham a plantação de fumo, que era muito forte em Gramado, muito forte. Sim. Vamos registrar aqui, que era naquela que tinha o seu Oscar, que fazia... Seu Oscar, o Nabor. Tudo. Esse é. Então, como é que funcionava lá? Eu ajudava eles, porque daí ia para a roça, eles plantavam o fumo e tudo, e depois no verão colhia o fumo, né? Que é aquela época da colheita. E eu era pequeno, o meu serviço era espalhar mala. Então eu espalhava a mala, daí eles tiravam as folhas maduras do fumo, botavam na mala, depois amarravam e levavam para a estufa. Na estufa, daí a gente chegava ali, a gente tinha que, para estufar ela, tu tinha que botar numas varas assim. Daí o meu trabalho era da folha, então a gente dava a folha e amarrava. Era um cavalete. Tu ia passando e outro amarrava. E outro amarrava. Então a gente ia aprendendo, ia trabalhando assim. E daí ficava um cavalete aqui, tu passava as folhas, 3 em 3, amarrava, depois esse cavalete ia para a estufa para secar o fumo. Para depois. E essa estufa tinha que tacar fogo para, né? E de noite ela ficava funcionando, né? Às vezes tinha que ficar lá
nós tínhamos que ficar lá cuidando da estufa. Às vezes eu ficava junto e tal. Mateu, Eu me lembro que lá que eu aprendi com a família lá, com eles, tomar o chimarrão de leite. Eu até tinha que fazer de novo para ver como é. Porque eu tomava o chimarrão de leite. Tu fazia o chimarrão e botava leite. Tinha algumas famílias que tinham esse hábito de tomar chimarrão com leite. Chimarrão com leite. É. E lá eu me lembro que eu era pequeno, tomei chimarrão de leite naquela época. Então, na colônia, essa época, o fumo realmente foi muito forte. Ajudou muitas famílias. Sim. E daí eles tinham fumo e também colhiam muito figo. Também teve o pessoal do Amazote aqui falando, e eu vivia aquilo também, porque a gente colhia o figo, botava na lata e deixava na estrada para ele passar. Isso. Tinha o figo, ali a uva no período, marmelo na região da Furna também tinha muito marmelo, né? Eles tentavam tirar o máximo da terra. Então o meu tio também, daí tinha uva, daí fazia o vinho, então eu aprendia já eles ali, né? A gente pisava com o pé mesmo. Naquela época, eu era pequeno, ficava brincando lá em cima, limpava o pé, claro, mas tu ia lá, brincava era com o pé mesmo, não tem. Se alguém falar que é diferente, tá mentindo. Então a gente pisava na uva para fazer o vinho. E depois tinha um vinho doce, e depois... Porque o que acontece na imigração italiana, que a gente pode falar sem medo nenhum. Todos os italianos, meus tios, todos eles, pode olhar, tu sabe, tu tá sempre no interior, eu gosto de ti, eu vi os vídeos, tu conhece muito Gramado. Todos eles têm a casa e tem um parreiral do lado. Me diz um que não tem um parreiral do lado. Não, todos. Conheceu algum? Não, daquela época. Não, mas daquela época. Não, todos tinham. Todos, 100%, né, Luiz? Figo, mas o parreiral era sagrado. E todos quase tinham porão. Sim. E aquele porão tinha que ter linguiça, tinha que ter travasar vinho. As pipas de vinho ali e tal. Tinha que fazer a travasa do vinho. Um queijo, enquanto tá mais o queijo. Mas deixa eu te falar, nosso tempo vai correndo, o tempo vai. Deixa eu perguntar, tu chegou aqui então no Bradesco, com toda essa vivência de tudo, tudo isso aí, de tal. Mundista. E aí, dentro do Bradesco, tu ficou quanto tempo ali? E tal? Eu trabalhei 24 anos no banco. Comecei em Gramado, dei um giro por aí, voltei como gerente geral em Gramado. Então, isso foi um orgulho para mim também. Imagina. Mas quando eu entrei no Bradesco, como eu já não tinha... Eu vinha de uma vida assim... não tinha... Eu disse, vou começar a conhecer o mundo, viajar o mundo. Daí eu tinha uma moto e vendi ela para o filho do seu Alípio Vargas, ali do lado da Travessa Broca. Ali, você lembra do seu Alípio? O filho dele, não lembro o nome do filho dele, mas ele vai lembrar, se ele estiver escutando, que eu consegui vender uma moto Agrale que eu tinha para poder ir para a Europa. Olha o que eu vou te contar agora. Eu tinha uma moto Agrale, vendi tudo que eu tinha, meu patrimônio, aquela moto, e morava com a minha mãe lá na floresta, lá no Cantão, na rua São Miguel, número 45. E só tinha um patrimônio que era uma moto Agrale. Vendi todo meu patrimônio para ir para a Europa. E levei minha esposa junto. Juntemos ali, vamos ajudar. Ela disse, mas tu fala inglês? Eu disse, eu falo inglês. Eu dou um jeito. Cheguei lá, ele viu que eu não falava nada. Vamos lá. Tá, e daí nós fomos e demos um giro pela Europa e pela Itália ali. E esse giro acabou até saindo uma matéria no jornal da época de Gramado, que eu contei Europa, como eu viajava, porque naquela época eu era alberguista. Eu fui um dos primeiros alberguistas de Gramado. Eu tinha aqueles coisas de albergue assim, sabe? Tu tinha que levar, porque eu era novo, né? Eu era um pezão. Então eu viajava de alberguista, porque era barato. E eu contei. Até hoje albergue é barato. É bom, eu vou ainda em albergue. Eu sou alberguista ainda. Sempre fui alberguista. Esse dia eu viajei, fiquei em albergue. Porque não tem problema nenhum. E eu tinha aqueles cartão de albergue e viajei. Mas deixa eu contar uma história de Gramado agora, que aconteceu nessa viagem. Certo. Eu e minha esposa viajando de trem, tudo que era mais barato lá que podia. Daí nós estávamos em Berna, no albergue. Uma mesa mais ou menos assim. Bom, ela sabe, porque depois ela vai ver esse vídeo. Tava escrito assim, ó. Aqui. E nós olhamos, o que está escrito aqui? Por Deus, a Suíça é muito linda. Mas no Brasil existe uma cidade chamada Gramado, que além das suas belezas naturais, existe um calor humano que aqui não encontramos. Por Deus, Nossa Senhora. Que legal. Estava escrito uma mesa lá na Suíça, que aqui é tudo lindo, maravilhoso. Mas no Brasil tem uma cidade que se chama Gramado, que além das belezas naturais, tem um calor humano que aqui nós não encontramos. Imagina. Isso aqui me leva a te contar outra história lá da floresta, lá do Ramos Pacheco. Luia, Gramado é hoje também por causa da nossa educação. Não Mesmo eu, um pobre coitado lá da floresta, olha o que eu vou te contar agora. Um pobre coitado lá do Cantão, lá da periferia, eu sou da periferia. Comparado com periferia. Não é mais... Não, eu sou da periferia. Mas na época o pessoal considerava... Era periferia. Não, sim. Eu lá da periferia. Sabe o que a professora me disse um dia? Não. Olha só, por isso que Gramado é o que é. Ela disse, pessoal, vocês, os alunos, nós, Pesote, eu nunca esqueci.
respeitem o veranista, porque era veranista na época. Tratem bem, dêem um bom dia. Acolhem, porque nós somos acolhedores. E na escola eles ensinavam nós a acolher o turista. Me ensinaram na escola. Tu tem que tratar bem. Nada acontece por acaso, né, Flávio? Nada acontece por acaso. Mas por isso que Gramado é o que é hoje. Por que Gramado é o que é hoje? Claro, é o que é hoje porque a história de Gramado começou com os tropeiros que atravessaram aqui, e aqui era um campo onde eles paravam para descansar, que já tem essa origem do turismo desde essa época. Porque se eles paravam aqui, já tinha. Depois chegou o trem. E depois chegou o trem. Algumas casas aí, alguns hotéis e tal, mas é isso aí. Tem uma história, mas essa do acolhimento e da educação e o respeito ao turista é cultural. Mas que cidade que diz para o aluno lá, mas estou falando, não, agora se fosse um estadual, se fosse aqui num colégio de elite, tudo bem. Eu estou falando num hotel simples, numa escola simples, de alunos de baixíssima renda, e a professora dizia, olha, vocês têm que atender bem, vocês têm que cuidar bem do turista, porque ele traz e ele vem para Gramado. Isso aqui é uma história que eu nunca esqueço, essa história que a gente nunca esquece. Então isso foi muito legal e muito importante. Então, depois eu comecei a viajar muito, Luia. Eu viajei o mundo todo, eu comecei a viajar. Sabe que muito também que Gramado tem foi graças a esse pessoal, muita gente que viajava e trazia as ideias, as sugestões. E me diz uma coisa, Flávio, agora vão estar atropelando. Todo mundo vem aqui e diz, tem que fazer mais um programa depois. Mas com certeza contigo vai ter também. Mas vamos lá. Aí o Bradesco, como é que tu virou comerciante? E tu tem hoje, já é super conhecida a tua adega aí, mas assim, como é que tu foi saindo do banco, vamos dizer assim, da gerência do banco e tal, e foi indo para esse viés, que hoje, na verdade, tu trabalha com turista. Mas como é que tu fez essa mudança? Como é que tu optou por fazer isso? Não foi opção, foi, sei lá, acho que foi uma coisa do divino, porque nós estávamos em Canela e colocamos foto de... Porque como eu viajava muito, essas ideias... Tu acabou de morar em Canela também, né? Eu fui morar em Canela. Acabei morando em Canela. Eu tinha saído do banco, e uma época eu estava meio perdido, assim, daí um amigo meu de Xaxim disse, Flávio, por que tu não vê alguma coisa para o turismo? Daí eu pensei, eu viajei tanto, acho que eu vou fazer negócio de fotos antigas. Daí a gente colocou em Canela lá uma foto antiga, e uma moça lá quis vender um negócio de vinhos. Daí aquilo ali caiu como uma luva para nós. Porque, cara, é meu passado. Eu estava sempre lá. Daí vendia uma loja de vinhos. Era uma coisa que tu conhecia. Suco de uva. Eu tinha o suco de uva Cavicchione, que era dos parentes ali da Furna. Daí eu botei o suco de uva da Cavicchione. Daí eu botei a erva lá do tio Ernie. Daí eu comecei ali, disse, mas isso aqui é meu chão. Daí eu achei que aquilo ali era meu chão, e é meu chão. E sempre gostei de vinho. Nossa. Sempre tomei. Então eu fui no ramo de vinho. Hoje eu estou nesse ramo com as minhas filhas de vinho. Eu adoro. E tu começou lá. E assim, quantos anos faz que tu começou? Nós temos há mais de 10 anos. Tá. E aqui em Gramado, 8. Certo. Mas então, que é importante também, de quando tu começou e agora, falar 10 anos, como é que tu vê a transformação assim, do visitante, do turista e da nossa cidade aqui, enfim, da região, mas mais de Gramado. Mas, assim, o perfil do turista e tal, tu notou mudança? Como é que tu vê isso, Flávio? O turista, eu acho que ele... Como nós também somos turistas, né? O que tu procura quando tu vai numa cidade? Claro, tu é turista. Lógico. Tu quer ser bem atendido, tu quer conhecer a história do local, tu quer ter opções... Então a gente tem que ter diversidade, tipo a nossa loja, diversidade de vinhos, opções para ele, história. Então o diferencial da nossa loja, olha a história que eu contei de Gramado aqui, então nós carregamos a história de Gramado. Mas assim, a pergunta que faz é o seguinte, o turista procura hoje ainda a mesma coisa que procurava há 10 anos? O turista que vinha há 10 anos atrás e vem hoje é o mesmo em termos de idade, de origem? Eu digo assim, continua tudo igual ou mudou muito? Eu não vi uma mudança muito grande no público. Tá?
Eu não notei essa diferença muito grande do público do turismo, né? Porque eu penso que o turista ele vai procurar sempre os mesmos, é o objetivo dele. Tu tá descansando, tu quer lazer, tu não quer se incomodar. Tu não conhecer a história, tu cultura, quer conhecer a história, tu quer tradição. Cultura. Então eles gostam muito, né, de conhecer da história de Gramado, né, das nossas origens e tal. Isso é importante. Mas a cidade, Gramado é até covardia falar, porque a gente viajou tudo, mas não tem Gramado, não existe, cara. Gramado é um país dentro de um país. Nós somos um país. Aqui é um condado dentro de um país. É bem diferente. Eles podem dizer, porque vocês são gramadenses, estão falando isso. Cara, já fui em tantos lugares, mas não adianta. Gramado é Gramado. Eu concordo. Não adianta. A gente é pouco bairrista, mas realmente quando tu viaja, tu vê. Isso que tu disse que tu leu numa mesa lá em Berna, não interessa se foi um brasileiro que escreveu, se foi de outro país. Em português é um brasileiro. Mas a história é real. Aqui tem toda uma... Na verdade, é toda uma história, né? Uma cultura, tanto que hoje a gente fala, né? Que Gramado é cheio de histórias. E realmente, cada coisa que tem em Gramado, tu consegue contar uma história. E foi muito bem lapidada, porque todos os lugares têm história. Tu vai em Canela, tu vai em São Chico, tu vai em Três Coroas, tu vai lá em Xanxerê, tu vai lá no norte, nordeste do país, não interessa lugar, qualquer país do mundo, todo mundo tem história, mas eu acho que a nossa história ela tem uma base, né, cultural muito boa, que tu falou, mesmo dessa professora e de outras coisas, e também ela foi, as nossas tradições, coisas estão bem lapidadas, né, bem consolidadas, né, o colono tem lá, cada vez, tu vê hoje na Festa Colônia, são neto, bisneto, sei lá, tataraneto de colonos que estão ali produzindo, deram sequência, muitos voltaram, teve o êxodo, é um período de muito êxodo, né? Mas, Flávio, está muito rápido o nosso tempo aqui. Então, eu vou te fazer duas perguntas aqui, vou deixar o convite, porque daqui a um tempo nós vamos fazer para continuar outro. Ciro, eu nem falei do 7 de setembro que eu queria falar. Então, fala do 7 de setembro, depois eu vou te fazer as duas perguntas. Então, eu tenho que falar do 7 de setembro. Isso aí, conta a história. O 7 de setembro nosso era aqui, na Avenida, na Borges Medeiros, lembra? Borges Medeiros, sim. E nós saímos lá da floresta, naquele frio, que era frio em setembro. Sim. Tremendo, para desfilar aqui. Mas e o orgulho que nós tínhamos no 7 de setembro? Para mim, a melhor data era o 7 de setembro. Estava ensaiando? Nós ficávamos ensaiando lá na floresta, e daí a banda tocava em roda da escola. E quando a banda tocava, nós já ficava tudo ali, porque realmente a gente tinha, né, e vinha, e nós marchava. Luia, tu marchou também? Tinha. Tu não marchou? Tinha que, o movimento dos braços, cara, bater, todo. Cara, posição de sentido, distância, né? Era tudo. Não, tu tinha que olhar para os lados, ficava o professor no lado, tem que ficar tudo enfileirado aqui, as cabeças com cabeça. Então, era isso aí mesmo. Mas cara, isso aqui nosso 7 de setembro era top, cara. Era um baita desfile. Bacana. E todas as escolas participavam. E a gente queria participar. Todo mundo queria estar hoje muita gente foge. Né? Não, eu queria participar, não sei, mas na época, assim, porque todo mundo via, assim, era uma loucura. Começava lá na ponta, lá e vinha, e daí nós lá, porque... pessoal, uma coisa é bom nós registrar aquilo. Gramado nevou muito, neva muito. O pessoal acha que não nevava aqui. Não. Eu morava na floresta lá um dia. O pessoal um dia nevou lá, eu tinha um Fusca, nunca esqueço, que eu desci para a Baixada ali, Piratini, quase não conseguia subir outro lado de tanta neve que tinha. Imagina. Mas era neve, foi 1994, não sei se você lembra daquela. Eu não lembro pela data, mas eu lembro de algumas nevascas aí bem grandes. Mas, meu Deus do céu, quanta neve. Não, mas olha, agora neva ainda, sabe? Sim. Mas nós já tivemos nevascas aqui de... É verdade, até isso mudou, né? Mas é isso aí. Flávio, pedi duas opiniões suas. Então, a primeira... o que tu sente falta, assim, que quando era guri, criança, adolescente, tinha aqui em Gramado, não tem mais. O que tu dizia, pena que terminou isso? Assim, alguma coisa que tu lembra, assim, aquela coisa pura, assim, que tu diz, que pena que não tem isso, não tem aquilo. O que eu gostava de fazer em Gramado, que nós fazíamos muito, que até a gente chamava de chimia, que é o André... Aqui do Seguro. Sim. O André Caviccioni. Nós vinha da floresta, comia ali no Shop Dog, e depois ia no cinema.
Tá. Hoje tem o cinema ainda, mas era diferente. Sim. Naquela nossa época era diferente no cinema. Era, no domingo, domingo. Eu ia dizer, era no domingo. O domingo era fila ali e todo mundo ia no cinema, porque era o que nós tínhamos para fazer. Era verdade. Então, nem falei do Festival de Cinema também. Agora vai. Tinha o Festival vamos ter que deixar para outro. Festival fiz tanto. Mas o cinema agora vai voltar a ter sessões, acho em junho, julho, vai começar de meio pipocado, tipo meses aí, porque tem alguns eventos no cinema, né? Mas realmente, domingo à noite era o... Tinha fila ali. Tinha. E outra, e daí depois a gente contava do filme a semana inteira. Isso aí. E todo mundo esperava o filme. É uma boa lembrança. E o Chopp Dog me marcou muito, porque tinha ali o... Claro, eu já era um pouco mais, mas era na minha juventude ali. Filho ali. Na Salgado Filho, em frente. Na frente da nossa casa. Sim. Casa da minha mãe. O Chopp Dog ali dos guri, eu gostava muito ali, porque a gente vinha do bairro e conseguia comer aquele Chopp Dog. Não, e aquilo era uma refeição, né? Tá enorme, né? E depois ia no cinema. Então isso o cinema me marcou muito. Isso aí. Porque eu ia quase todo domingo. Claro. Só não ia quando... E realmente uma boa lembrança. Você ia de a pé lá da floresta, porque não tinha carro. Claro, e vinha porque aqui. faz falta, né? E o que tu deixaria assim de mensagem para o pessoal, olhando assim, Gramado daqui 5, 10 anos, o que tu deixaria de mensagem para... Tem pessoal que está nos acompanhando, para o nosso pessoal, assim. Oi, Luiz, pensando para o futuro aqui de Gramado da região. Eu sou muito simples nessa visão. Eu quero que Gramado continue sendo Gramado. Só isso já está bom. Se nós temos Gramado, nós temos esse gramadense, nós temos que continuar sendo essa essência, sabe? Não esquecer da história, que a gente, né? O pessoal não esquecer. Porque Gramado cada vez é mais bonita. Então o pessoal está crescendo, mas tudo cresce. Ela continua sendo bem cuidada. Ela cresce. Os visitantes respeitam também. Tu sabe que tem pouco visitante que quer destruir umas flores, coisa assim. Eles respeitam a nossa forma de ser, né? Exatamente. Então, a gente vê, porque todo empresário hoje tem a visão, uma visão de cuidar do teu negócio. Na minha loja eu tenho as flores que a gente cuida ali na frente. Isso aí. Todo mundo tem essa visão de Gramado. Então, se nós não perder essa visão, nada segura Gramado, porque é só não perder. Porque a gente às vezes quer mais e mais, e nós não podemos perder só essa essência de cuidar. Olha como o pessoal cuida do comércio. Lojas bonitas. Tu vai em uma loja feia em Gramado. Que loja que tu vai que é feia? Todas são bonitas. Todo mundo cuida. Todo mundo atende bem. Cara, então assim, eu acho que Gramado tem que seguir esse ritmo assim de Gramado, ser Gramado, sabe? Maravilha. Não mudar a identidade. Beleza. Meu amigo Flávio, te agradeço muito, né? Pena que o nosso tempo é limitado aí, mas com certeza muita coisa que tu falou aí o pessoal vai lembrar e com saudade, né? Tomara. Queria aqui agradecer a Golden Lagueto Multipropriedades pelo apoio, assim como as lavanderias 5 a Sec, com lojas em Gramado e em Canela, aqui em Gramado, no bairro Carnel. Queria deixar um grande abraço a todos, lembrando que ainda nessa sexta-feira tem a Gramado Summit, a Festa da Colônia está até dia 17, e a feira feita em Gramado até dia 17. Então, deixar um grande abraço a todos, até a próxima quinta-feira, com mais um episódio de Histórias de Gramado. Um grande abraço a todos. Histórias de Gramado. Oferecimento Lagueto Golden Multipropriedades e 5 a Sec. A sua lavanderia em Gramado, Canela e no mundo. Na 5 a Sec, cada gesto importa. Aqui, acreditamos que cuidar das roupas é, antes de tudo, cuidar das pessoas, do seu tempo, do seu dia a dia, da sua rotina. Por isso, nasce o novo jeito 5 a Sec de atender. Um gesto simples, mas cheio de significado. A mão direita sobre o coração, os 5 dedos abertos, representando nossos 5 serviços, nossa história e a força da nossa marca. É assim que mostramos o nosso compromisso, com carinho, com delicadeza, com atenção verdadeira. Esse é o jeito 5 a Sec, o jeito que valoriza cada detalhe e transforma cada atendimento em uma experiência de cuidado.